psicólogo que faz o acompanhamento das famílias e do próprio dependente também, né? Agora, a Sandra estava me falando que no dia 20 de fevereiro, a gente começa o curso básico de doutrina espírita. É o primeiro ano, tá? Então, são 3 anos, se eu não me engano, né, de estudos. E quem quiser tá conhecendo melhor e até participando desse curso, é só falar com a Denise, nossa atendente de plantão aqui. Ela está sempre aí, faz a inscrição e venha participar, conhecer um pouquinho melhor a doutrina espírita, né? A gente também hoje faz um trabalho social com 62 famílias, que a gente entrega a cesta básica para essas famílias. Então, todo segundo sábado de cada mês, a gente entrega 33 cestas mais 33. Né? Também essas cestas são feitas pela arrecadação do pessoal aqui da casa e de vocês também. A gente tem uma campanha que a gente faz aqui, quem puder estar trazendo qualquer 1 quilo de alimento, seja o que for, não perecível, assim, de cesta básica, para estar ajudando, tá bom? Temos também, aos sábados, uma outra equipe que distribui lanches na rua, né? No inverno a gente distribui sopa também, e é uma equipe muito legal também. São todos os sábados também. Quem quiser estar conhecendo melhor esse trabalho, é só falar com a gente, que a gente está sempre precisando de ajuda. Tá? Eu gostaria de cumprimentar também os nossos irmãos que nos vê pela internet e aproveitar, se alguém tiver um celular ligado, se puder desligar, a gente agradece, tá bom? Aproveitando então a oportunidade que Jesus nos dá, de aprendermos mais um pouquinho, de participar um pouco do seu amor, da sua luz, que possamos, enfim, Pai, nessa noite, receber o aprendizado necessário, o aprendizado que nos faz crescer, que nos faz melhorar, e com teu amor, Pai, e teu entendimento, a gente consiga entender e cada dia mais ser melhor. Para que possamos ajudar primeiro a nós, Senhor, entender a nossa caminhada, entender nosso ideal, e que possamos espalhar com esse aprendizado todo o amor que vem de Ti, Pai. Sempre com muita fé, com muito amor, com muita esperança. Enfim, Jesus, que esse irmão que veio nos trazer essas palavras hoje possa ser abençoado, que assim seja. Então, nosso irmão dessa noite, da palestra, Eduardo Valério, seja bem-vindo, viu? Seja muito feliz pelas palavras, né? O livro é Viver e Amar, é isso, né? De Joana de Ângeles, né? E o tema é indulgência permanente. Vamos lá, seja bem-vindo, Eduardo, fica à vontade, tá? Muito obrigado. Boa noite a todos. Que os nossos espíritos protetores nos permitam uma boa noite de estudos, um momento de mergulho interior, de novas informações. Meus amigos, nós vivemos num mundo e num momento de conflitos. A impressão que temos é que onde há 2 seres humanos, aí se estabelece um conflito. Conflito nas ruas. Trânsito é um dos maiores exemplos disso, conflito nos ambientes de trabalho, aquela competição, aquela coisa de um querendo prejudicar o outro, passar a perna no outro. Conflitos em casa, né? Nem se fale, quantidade de famílias que desde pequenos bate-bocas até crimes graves no ambiente familiar. Conflitos nos ambientes religiosos, inclusive nas nossas casas espíritas. Seguramente eu não sei nada da Casa do Caminho, aqui acho que não é um ambiente tão agradável, tão leve, tão gostoso, mas garanto a vocês, a gente faz palestra por aí, as casas espíritas, o movimento espírita em geral enfrenta momentos seríssimos de muitos conflitos, disputas, melindres, fofocas. E todos nós estamos de alguma maneira implicados nesses conflitos. Como vítimas ou como algozes, estamos também vivendo esses conflitos. E é preciso que nos perguntemos como enfrentá-los, como superar essas situações, sem nos deixar envolver. Um envolvimento que acaba nos trazendo um abatimento, uma falta de vontade de crescer, de melhorar, acaba por atrair companhias espirituais
que querem nos prejudicar na nossa caminhada evolutiva. Então a proposta dessa noite é discutirmos uma maneira de enfrentar estas situações de conflito a que todos estamos submetidos. A indulgência. Esse é o tema que nos foi solicitado pela direção da casa para nós discutirmos nesta noite. E vamos falar basicamente de 3 pontos nesses minutos que temos. O que é indulgência, que é uma palavra muitas vezes até que todo mundo conhece, mas de significado pouco conhecido. Vamos falar da indulgência no pensamento cristão. E, por fim, vamos falar da indulgência como uma proposta espírita e cristã de paz. Uma proposta de construção de uma relação de paz. E para começar, a respeito do que seja indulgência, a nossa proposta, por isso eu trouxe até aqui num papelzinho, é de trazer uma definição do dicionário da língua portuguesa, né? Um conceito de língua portuguesa do que seja indulgência. Eu gosto muito do dicionário do professor Antônio Weiss, considero o melhor dicionário hoje de língua portuguesa. E ele diz o seguinte: indulgência é a disposição ou tendência para perdoar culpas ou erros, absolvição de pena, ofensa ou dívida, condescendência benevolente, ausência de rigor e capacidade de aceitar atitudes e idiosincrasias alheias. Esse é o conceito do dicionário. Eu não posso sair daqui, é isso, né? Por causa da internet, eu tenho que... Não, eu posso circular porque eu gosto de andar. Posso ou não posso? Pois é isso que eu estou perguntando. Aquelas outras não me captam. Tá. Só perguntei por isso, porque eu gosto de falar caminhando, sabe? Mas eu me seguro. Então, meus amigos, esse é o conceito de indulgência. É uma maneira de ver o erro alheio. É uma maneira de compreender o erro alheio. É uma maneira de reagir ao erro alheio diferente da que o mundo está acostumado, que é a de reagir no mesmo tom, a de responder da mesma forma, a de partir para o troco, aquele retorno no mesmo tom em que nós recebemos a ofensa. Se nós fôssemos usar uma linguagem coloquial, o que é indulgência? Se alguém pisar na bola com você, deixa barato. É isto. Né? Uma maneira de compreender, isto é indulgência. Deixe barato a ofensa que te fizerem. Se te pisar no pé, vire adiante, siga adiante e não retruque. Meus amigos, esse sentimento de indulgência esteve presente no pensamento cristão. E quem nos informa isso de uma maneira muito didática é o professor Allan Kardec. A questão 886 do Livro dos Espíritos é uma das mais importantes do Livro dos Espíritos. Ela permite um seminário inteiro para nos aprofundarmos e compreendermos a sua dimensão. É aquela questão em que o professor Kardec pergunta ao Espírito Verdade como Jesus compreendia o sentido de caridade. E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Então nós não vamos falar aqui hoje, porque não é do nosso tempo, nem da benevolência para com todos e nem da perdão das ofensas, mas da indulgência para com os erros alheios. Portanto, uma das maneiras com as quais Jesus compreendia a caridade era exatamente a indulgência. Isto é, ser indulgente com o outro é um exercício de caridade. O conceito de caridade para nós, que é muito caro, afinal, Kardec chegou a colocar a caridade como uma condição para a salvação. Todos aqui sabemos, imagino, salvação aqui no sentido alegórico, porque ninguém se perde, ninguém se salva, né? Ele respondia a um lema da igreja da época. Então, quando ele fala de fora da caridade não há salvação, o que ele quer dizer é destacar a importância da caridade no nosso projeto reencarnatório, no nosso projeto de evolução espiritual. Não há como evoluirmos sem o exercício da caridade. E aí é que é preciso muito cuidado para nós compreendermos esse conceito de caridade, para não cairmos num conceito pequeno, num conceito materialista, num conceito capitalista de caridade simplesmente como a beneficência, a caridade simplesmente material. Ainda que de boa vontade, a caridade ela não pode se limitar à doação de gêneros alimentícios, à doação de roupas, à doação até mesmo de tempo de trabalho. A caridade é, sobretudo, uma doação de sentimento. Não há, na verdade, caridade sem que haja junto a doação de amor. Ainda que nos disponhamos a distribuir alimentos,
se nós não fizermos esta doação com o sentimento de profunda doação àquela pessoa que vai se alimentar, vai apenas o alimento para satisfazer o estômago, mas não vai o alimento que satisfaz a alma. E se a intenção for a de garantir benesses para nós, isto é, agir segundo as intenções, isto pode ser tudo menos caridade. E esta é uma cautela que nós temos que ter, porque todos nós, espíritos imortais que somos, tendo a reencarnação não apenas como um tema de palestra, mas uma convicção da nossa vida, a certeza de que trazemos aquilo que se chama atavismo, trazemos preso no nosso psiquismo profundo desta grande fileira de encarnações que já passamos, esta ideia de que podemos transacionar com Deus. Isto é uma coisa que marcou a história da civilização cristã, desde a Idade Média, passando pelos embates da Idade Moderna, a Reforma Protestante contra a Reforma Católica, o enfrentamento do cristianismo pelas filosofias existencialistas e iluministas. Todo esse tempo nós cultivamos uma facilidade muito grande de tentar comprar a salvação, ou seja, o que for, em termos de vantagens e prerrogativas e privilégios para depois da morte, a partir do que fazemos aqui. O que significa uma prática religiosa com segundas intenções. E não poucas vezes importamos para o movimento espírita estes mesmos equívocos, porque afinal somos nós mesmos que estivemos em outros momentos, em outras religiões, e que hoje construímos o movimento espírita, sobretudo no Brasil, o mais forte movimento espírita do mundo. Então é preciso que tenhamos muito cuidado para não reproduzirmos os nossos velhos erros do passado, de praticarmos a caridade como se fosse uma moeda de troca, tentando com isso garantir não mais o acesso ao paraíso, porque a gente sabe que isso não existe, mas pelo menos o nosso lar. Nós começamos a transformar os conceitos, né? E aquele medo que tínhamos do inferno, hoje não temos mais, porque afinal de contas a doutrina espírita nos ensina que inferno não existe. Hoje nós temos medo do umbral. E assim nós vamos reproduzindo os velhos erros com novas embalagens, com novas roupagens. Portanto, o exercício da caridade que efetivamente nós precisamos fazer é aquele que sai do fundo da alma. É aquele exercício de caridade que não tem nenhuma outra intenção que não seja a de ajudar o outro. É um sentimento voltado exclusivamente ao outro, 100% ao outro e nada para mim. O meu sentimento do alto amor, a necessidade do alto amor, de eu me respeitar como ser humano, isto é outra questão, é a questão da autocaridade, está tudo certo, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dessa relação com o outro. E aí, quando Jesus na 886, Kardec na 886 nos fala do sentimento, do pensamento de Jesus a respeito de caridade, coloca a indulgência a demonstrar que a prática da caridade não depende de horário, não depende de local, não depende de programação prévia. A prática da caridade, ela é cotidiana, é em cada momento. No momento que estamos sentados aqui, o gesto de caridade, na hora de entrar para o passe, quando sairmos na rua, no trânsito, na hora de pegar o metrô, no trabalho, em casa e sempre. Em cada momento que nós estivermos numa relação com os nossos semelhantes, aí está o dever da caridade. Especificamente quanto ao nosso tema de hoje, o dever da indulgência. Isto é, no momento em que nós nos depararmos com os erros alheios, e convenhamos, como nos deparamos com os erros alheios, não é isso? E estamos sempre muito prontos a perceber, identificar e acusar os erros alheios. Neste momento é o momento, usando aquela expressão popular que usamos há pouco, é de deixar passar adiante, é de não respondermos no mesmo tom. Isto é indulgência, isto é caridade. E vamos fazer, meus amigos, este gesto de caridade pensando na paz. E aí a gente chega no terceiro ponto da nossa conversa, que é a indulgência como uma proposta de paz. É isso que se extrai do pensamento original cristão, trazido nessa questão de Allan Kardec, e dos próprios textos da doutrina espírita. Inclusive este de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, que serve como inspiração para o nosso trabalho. Indulgência como uma proposta de paz, por quê? Nós falávamos no comecinho da nossa conversa do mundo conflituoso em que vivemos hoje. Tudo se resume a conflitos. Por que será que isso acontece? Será que nós somos tão inferiores assim?
Bom, somos inferiores, mas não tão assim. Afinal de contas, nós já estamos há alguns milênios encarnando e reencarnando. Já temos virtudes conquistadas. Ainda temos muitos defeitos, mas já temos virtudes. Então talvez só isso não sirva para explicar a profunda beligerância, essa conflituosidade que nós enfrentamos. Eu acho que nós poderíamos falar aqui em duas variáveis que são muito, muito fortes nessa questão. A primeira delas, somos muito diferentes. Então, esses 7 bilhões de espíritos encarnados no planeta Terra, mais possivelmente 23 bilhões de espíritos encarnados que gravitam em torno do planeta Terra, formando essa psicosfera, somos todos espíritos de diferentes experiências, que tivemos experiências reencarnatórias no correr dessa história, muito diferentes, muitos talvez até experiências em outros planetas. Trazemos tendências diferentes em termos de patrimônio já adquirido, de tarefas assumidas nessa nova encarnação, pendências a serem acertadas por conta dos erros do passado muito diferentes. Tem gente que traz homicídios e mais homicídios nas costas, tem gente que traz fraudes e mais fraudes, tem gente que participou lá das pilhagens da Idade Média, tem gente que participou das fogueiras da Inquisição. Quer dizer, todos nós trazemos as nossas necessidades de ajuste, de acerto e de aprendizado. E o momento e o local de nós realizarmos esse ajuste e adquirirmos esse aprendizado é na Terra, na vida de relação, na vida social, nas instituições, no trabalho, nos estudos, na família, nas religiões, enfim, em todos os espaços em que convivemos, em que habitamos. Essa é um grande diferencial da doutrina espírita com relação às outras religiões. Nós, diferentemente de velhas religiões tradicionais, nós não consideramos o exercício da religiosidade apenas no espaço religioso e apenas nos assuntos referentes à religião. Para nós, o exercício da religiosidade ou da espiritualidade, são expressões sinônimas, se dá em todos os momentos da vida, nas 24 horas do nosso dia. Sim, 24 horas, porque também nas 8 horas em que estamos dormindo, o espírito liberto está em relação com os outros. E também ali nós estamos convivendo, acertando, errando, aprendendo. Portanto, a partir do momento que estamos encarnados, o espaço de construção de um espírito imortal e de evolução é o mundo. São as relações do mundo, é o trânsito, a fechada no trânsito, é a relação de competição no trabalho, é a briga política, cada momento desse de vivência faz com que nós sejamos ou não exitosos no nosso propósito de nos tornarmos melhores e darmos um resultado final à nossa encarnação. Portanto, meus amigos, esses espíritos diferentes estão convivendo num espaço, e aí vem a segunda variável que a gente falava. O primeiro é isso, somos todos espíritos muito diferentes, com histórias diferentes, necessidades diferentes. Segunda variável, vivemos num momento da história da humanidade em que estamos muito próximos uns dos outros e muito competitivos. O modelo econômico que se construiu no mundo neste século XX, que avança evidentemente pelo século XXI, e que alcançou, digamos, o seu clímax a partir aproximadamente das últimas 2 décadas do século passado, aproximadamente a partir de 1980, 1990, a partir daí, é um mundo em que se sobressai a competição, e a competição muito rápida, muito desenfreada, mudou completamente a lógica do trabalho, mudou a lógica das relações econômicas, mudou a lógica das comunicações. Quer dizer, hoje nós vivemos no mundo, nós todos temos essa percepção, como o mundo mudou, hoje tudo é dinheiro, não há mais valores, só há interesses, tudo virou mercadoria, o futebol virou mercadoria, não é mais esporte, a religião virou mercadoria, né? Hoje há religiões que cobram o dízimo descontado em folha, débito em conta. Faz autorizaçãozinha para o débito em conta. Né? Então, meus amigos, tudo é mercadoria, tudo é dinheiro. E o valor do mundo é a conquista do dinheiro, é a acumulação. Então é preciso trabalhar mais para ganhar mais, para acumular mais, para consumir mais, para ostentar mais, para ter mais, porque tendo mais eu sou melhor do que o outro que tem menos. Isto faz com que nós estejamos cada vez mais em conflito. Então são 2 variáveis que fazem com que hoje o mundo seja profundamente conflituoso. Então é a criminalidade que aumenta, é a drogadição cada vez mais aumentada, porque as pessoas não aguentam essa pressão e precisa ter uma válvula de fuga, um escape.
e a droga é uma válvula de escape para essas circunstâncias. Então, e não é só a droga tradicional que a gente costuma, mas o álcool, que é a principal delas, é a mais nefasta e a que mais intoxica. E a violência é uma maneira de expressar essa angústia pelo conflito. Então, meus amigos, todos nós estamos submetidos a isso, ainda que tenhamos já uma consciência de tentar fugir um pouco dessa conflituosidade, nós não conseguimos fugir dessa competição, nós não conseguimos fugir dos apelos da propaganda, nós somos submetidos à propaganda e somos instados a consumir sempre, compre, todo tempo, todo momento. Não há um lugar que a gente entre que não tenha propaganda, ou a propaganda ostensiva, ou a propaganda indireta, o merchandising, todo tempo. Então, como que nós fugimos dessa questão do conflito? É que vem a questão da indulgência, né? Essa indulgência que é olhar para o erro do outro e não reagir no mesmo tom. Isto é uma questão de atitude. E aí vem um ponto fundamental nesta conversa. É evidente que nós não vamos sair daqui nesta noite, e os companheiros que nos ouvem pela internet em casa não vão terminar e desligar o computador e falar, bom, hoje nós somos, a partir deste momento, somos almas indulgentes. E a partir desse momento eu enfrento todas as provocações da vida com absoluta indulgência e passo ao largo soberano. Não. Nós não conseguimos isso. Todo o processo de construção da alma é um processo. Isto é, uma sucessão de atos e não é um estalar de dedos, não é um momento. E, sobretudo, é um processo com idas e vindas e com recaídas. Essas recaídas é que muitas vezes nos fazem desanimar, porque, puxa, já tinha conquistado e agora reincidir no erro. Sim, vamos reincidir sempre. Faz parte do processo cair e levantar para conseguir de novo caminhar. E assim nós vamos na conquista de todas as virtudes. Sobretudo das mais difíceis como essa. Por que essa é difícil? Porque essa significa enfrentar o orgulho. O orgulho de ser desrespeitado pelo erro alheio, de ser ofendido, de ser provocado, de ser agredido e não reagir. Há uma expressão evangélica para isso, que é a outra face. Quando Jesus dizia, quando lhe baterem numa face, dê a outra face. E as pessoas muitas vezes interpretam isso de modo literal, achando que era uma proposta de passividade quase pusilânime, em que Jesus dizia que se te baterem numa face, vire para apanhar na outra, e não é isto. Fazendo um momento de humor, tinha um velho senhor, antigamente participava do movimento espírita, no meu tempo de mocidade espírita. Ele era muito espirituoso e ele brincava. Jesus dizia, se baterem numa face, dê a outra. Mas não dizia que depois de apanhar a segunda vez, a gente pudesse cair de bordoado em cima do rapaz. Brincadeira, claro. Não era esta a proposta de Jesus, que eu também, desculpe, não era a de dar a outra face para apanhar. Qual é a outra face da agressão? É a face da indulgência, é a face do perdão, é a face da paz, da pacificação. Então, no momento em que se baterem numa face, dê a outra, que é a face da paz, é a face da indulgência. Isso era a recomendação de Jesus lá atrás, quando ainda pregava no monte. Então, meus amigos, esta proposta de dar a face é um exercício que nós podemos começar a partir de agora. O máximo que nós conseguimos nesta noite é sair daqui hoje com o propósito de tentar, nos momentos que conseguirmos identificar isto, fazer diferente. E dar a outra face, agir de modo indulgente. Então, ao invés de guardar a raiva, de buscar a discórdia, de altercar, de discutir. Em família isso é muito comum. Uma das reações mais dignas da provocação é aquela em que eu começo a destacar as minhas virtudes. Então, quando alguém faz alguma coisa que eu identifico o erro, eu começo a dizer, eu não faria isso, eu faria outra coisa. E eu estabeleço a rivalidade. E isso em família é um vírus. Tu vai crescendo, porque na próxima ocasião o outro companheiro vai tentar mostrar que em outra coisa ele é melhor do que eu. E eu vou dizer, não, eu sou melhor. E aí fica aquela rivalidade. Isso é muito comum entre irmãos, entre filhas e mães, entre pais e filhos, enfim. Isso é comum no trabalho, isso é comum na relação humana. Então é tentar travar estas reações diante da provocação. Esta é a grande opção que nós podemos fazer para fazer diferente e para fazer melhor. Vejam, é impossível nós nos omitirmos diante do erro alheio. Falar que eu não vi? Claro que a gente vê. Claro que a gente percebe quando fazem alguma maldade conosco. E é natural que nós consigamos e façamos um juízo de valor para dizer que está errado. E dizer que o sujeito errou comigo.
Aí alguém dirá comigo aí atrás, mas espera um pouquinho, Jesus dizia que nós não devemos julgar para não sermos julgados. E isso que eu estou dizendo é julgamento? É um julgamento. E é preciso compreender essa expressão evangélica. Não julgueis para não seres julgados. O que Jesus estava querendo dizer não é que nós não podemos identificar no outro o erro. O que nós não podemos é condenar, humilhar e vexar o outro. Porque é impossível não julgar. Eu teria que ser um parvo para não conseguir identificar quando as pessoas me ofendem ou tentam me prejudicar, ou num ambiente de competição do trabalho tentam me passar para trás e tentam me desrespeitar, ou na rua, quando a gente toma essas fechadas inacreditáveis dos motoqueiros, me perdoem se há motoqueiros, mas quem não se irrita com os motoqueiros? Claro que todos nós vemos isso. E todos nós fazemos na hora um juízo de valor. Este juízo de valor é um julgamento. Dizer, isso aqui está errado. Não é assim que se faz. Você não está sozinho no mundo, companheiro. Tenha respeito pelos outros. Não é assim que se responde, não é assim que fala. Não é assim que se age. Não se pode assaltar alguém na rua, não se pode matar para roubar um celular. É natural, portanto, que nós tenhamos opinião a respeito do erro dos outros. Este não é o problema. O problema é o que vem depois. É o que tipo de vibração e de sentimento eu emito para ele. Se for a raiva, se for o ódio, se for o desejo de vingança, o desejo de que ele se prejudique, é aí que está o problema. E eu então entro na mesma vibração do conflito. E principalmente eu entro na mesma sintonia dos espíritos menos esclarecidos que estão ali exatamente para tentar criar daquele conflito um grande conflito, alguma coisa que nos comprometa até mesmo no nível reencarnatório. Então este é o ponto fundamental, é aquele momento em que a gente se vê a situação, se irrita com ela, isto é humano, ninguém tem sangue de barata, né, usando uma expressão popular, mas imediatamente a gente consegue se controlar e chegará o momento em que nós conseguiremos até fazer uma prece pelo agressor. Esse é o momento em que nós estamos dando a outra face. Isto, meus amigos, é um exercício. E o que os espíritos superiores nos sugerem, por exemplo, Joana de Ângeles nesse texto, é que nós nos disponhamos a fazer desta tentativa uma tentativa cotidiana, diária, para fazermos uma vida melhor, uma vida de paz. Então, meus amigos, significa, diante das ofensas, diante dos erros alheios, julgar sim, nesse sentido amplo, de compreender o erro do outro, mas não condenar, não humilhar, não execrar e não tentar, sobretudo, prejudicá-lo do mesmo modo como ele eventualmente nos tenha prejudicado. Aprender com o erro, porque talvez nós também o cometamos em outra ocasião. Muitas vezes o que nós vemos são erros que talvez hoje já nós não façamos, mas quem nos garante que já não fizemos um dia? E mais do que isso, quem nos garante que não cometamos outros tipos de erros? Talvez aquele rapaz que ora nós estamos ali surpreendendo no erro dele, talvez ele já não pratique mais. Se somos espíritos tão diferentes, como dizíamos há pouco, cada um de nós trazendo as suas necessidades, as suas dificuldades, é muito natural que você pratique determinados erros que talvez eu não pratique mais. Mas seguramente eu pratico uns tantos que você já não pratica mais. E é esta diversidade, esta pluralidade que faz com que nós possamos conviver e juntos construirmos isto que se chama humanidade ou civilização. E cada um vai aprendendo um com o outro e o outro com um. Porque nós temos que aprender a aprender com o erro alheio. É observando o erro do outro que eu olho para dentro de mim mesmo e faço um mergulho, um autoconhecimento para dizer, será que eu não faço isso? E, sobretudo, eu tento me conhecer a partir da minha reação diante do erro do outro. Quando eu tomo a fechada do motoqueiro na rua, aquele enorme sentimento de raiva que eu tenho que olhar para dentro de mim e falar, por que eu ainda reajo assim? Será que é orgulho? Porque eu me senti ultrapassado? Porque eu senti que eu fui desrespeitado na minha suposta superioridade? É vaidade. E aí eu aproveito, se eu tiver disposto a esse processo de aprendizagem íntima, eu aproveito aquele momento que poderia se transformar um momento de raiva e até num crime, numa agressão, eu transformo aquilo num momento em que eu vou aprender numa disciplina pessoal para a conquista de uma nova virtude. Que eu vou aprender a humildade, que eu vou aprender a construção de uma relação de paz. Isto é indulgência. É talvez uma das propostas mais difíceis que Jesus nos tenha feito, de como a gente reage diante dessas circunstâncias. Por exemplo, em casa, que é sempre também um esforço enorme de criar um ambiente de paz,
é de abrir a relação de diálogo. Isto serve tanto para casa como para os ambientes em que nós convivemos sempre com as mesmas pessoas. Pode ser na casa espírita, pode ser no trabalho. Aquela pessoa que está sempre nos provocando, de alguma maneira, nos prejudicando, e família, sobretudo, isso é muito notório, que nós consigamos abrir uma relação de diálogo para dizer para a pessoa, olha, isto eu não gostei, me parece que isso não está certo, e estou me sentindo prejudicado, mas dizer isto sem raiva. E, sobretudo, conseguir dizer isto e continuar convivendo fraternal e amorosamente com a pessoa. Isto é, sem construir uma relação de raiva, sem virar cara, sem ficar emburrado, sem brigar com a pessoa e ficar meses sem falar com ela. Quantos e quantos familiares, todo mundo certamente sabe disso e conhece algum caso assim, familiares que convivem sob o mesmo teto anos a fio e nem um bom dia e uma boa noite. Quantos e quantos casos eu ouvi uma história de um marido e mulher que não se falavam mais. Aí uma certa noite a esposa foi dormir e o rapaz deixou um bilhetinho, porque tinham quebrado o rádio-relógio, deixou um bilhetinho em cima do travesseiro dela. Por favor, me acorde às 7 horas da manhã. Eles não falavam, ele deixou um bilhetinho escrito. Ele tinha que levantar mais cedo naquele dia. Aí ela foi dormir, viu o bilhetinho, e no outro dia ele acordou assustado quando ele foi olhar no relógio, 8h30 da manhã. Falou, mas como? Ela não me chamou, eu pedi para ela me chamar. Aí tinha um bilhetinho em cima do travesseiro dele, do lado da cabeça dele. Acorde, são 7 horas da manhã. Bom, ela atendeu no mesmo tom que ele. É assim, eles não se conversavam, não é isso? Exato. É essa, meus amigos, essa relação que a gente tem que rever. A indulgência significa impedir que se crie uma relação como essa em família, que é muito mais comum do que a gente imagina. Portanto, a indulgência é essa possibilidade do diálogo fraterno, do convívio com o diferente, aquilo que se chama alteridade. Né? A alteridade é conviver com o diferente sem querer fazê-lo igual ao que eu quero que ele seja. Né? Não esperar que ele seja o que eu quero, que ele seja como ele é. Todos nós temos os nossos defeitos. Essa é uma certeza que a gente tem que ter, de não ficar esperando perfeição dos outros, até porque nós não queremos que ninguém espere perfeição de nós. Quando nós acusamos alguém, na verdade nós estamos esquecendo que nós próprios podemos ser acusados de muitas coisas, de muitos erros, porque ninguém é perfeito. Fôssemos perfeitos, não estaríamos num planeta como a Terra, ainda de expiações e provas, segundo o professor Kardec, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Característica principal de um planeta de provas e expiações é aquele em que o mal ainda predomina sobre o bem. Se estamos encarnados nesse planeta, é porque é o planeta que nós merecemos e que nós necessitamos para o nosso aprendizado. Portanto, estamos aqui para aprender e enfrentar os nossos defeitos. Como você, como a senhora, como o senhor, como você, como eu, como todos nós. Não há aqui, fora daqui, em qualquer lugar do planeta, ninguém que não tenha um impressionante pacote de defeitos na bagagem. E a necessidade, e sobretudo, a possibilidade de enfrentá-los no sentido de transformar isto em virtudes. Só podemos fazer isto juntos. É impossível que façamos isso isoladamente. Ninguém consegue crescer sozinho. A conquista da virtude é um processo pessoal. Só eu posso conquistar as minhas virtudes. Mas eu não consigo fazer vivendo sem o outro. Eu ajudo o outro na mesma proporção em que o outro me ajuda. Eu construo as minhas virtudes e ele a deles. Esta é a lógica, a maravilhosa lógica da lei divina. Portanto, ser indulgente é, antes de mais nada, um interesse meu. Eu quero ser indulgente com o outro para que o outro seja indulgente comigo. E aí a gente volta numa lição duríssima, quase cruel, de que fazer o bem é, antes de tudo, uma atitude egoísta. A gente chega, do ponto de vista didático, pelo menos, a essa conclusão. Se eu ainda não consigo fazer o bem, sinceramente, isto é, porque a pureza de alma me leva a fazer o bem, que eu pelo menos faça por interesse. E aí vem a lição que os espíritos superiores nos dão, que é de fazer o bem para que um dia nos tornemos bons. Na medida em que eu vou fazendo o bem, por enquanto com uma segunda intenção, mas eu vou persistindo no bem, um dia isso se torna automático. Quando se tornou automático, aí eu me tornei bom. Aí eu já não faço mais por segunda intenção. Então hoje, do ponto de vista do nosso estágio evolutivo, talvez nós pudéssemos dizer
que sejamos indulgentes, pelo menos para que os outros sejam indulgentes para conosco. Porque se nós praticamos erros também, que nós saibamos entender e compreender o erro do outro e não querer que ele se exploda na próxima esquina, porque eu não consigo, na minha grandiosidade, perceber que eu também vou acabar explodindo junto com ele. Então, meus caros, é por isso que nós, já concluindo, trazemos uma frase final de Joana de Ângeles, desse texto que nos serviu de inspiração para o estudo, Viver e Amar, em que ela diz o seguinte: a indulgência para com as faltas alheias é a perfeita compreensão da própria fragilidade a refletir-se no erro de outrem. Isto significa que ser indulgente com o erro alheio é eu identificar os meus próprios erros. É esperar que os outros sejam indulgentes comigo, como eu hoje tento ser, com muito esforço, indulgente com o outro. E seguramente, se houver esse esforço, nós vamos construindo um mundo de mais paz e menos conflitos. É evidente que nós não podemos ter a pretensão, a partir desta Casa do Caminho aqui em Santana, em São Paulo, de transformar a paz no mundo, construir a paz no mundo. Mas nós podemos construir a paz nos nossos ambientes. E só é possível pensar em construir a paz nos nossos ambientes se nós construirmos a paz na nossa alma. Então é preciso que nós saiamos com o coração em paz, que é nada mais, nada menos do que o desejo de nos tornarmos melhores. E aí uma frase de grande consolo da querida Maria Modesto, de que só o fato de querermos ser melhores já nos faz melhores. Isso é um grande alívio. Portanto, que se nós conseguirmos sair dos nossos estudos, do nosso passe da noite, com o desejo de sermos melhores, de construirmos uma relação interior de paz, para construirmos pequenos traços de paz na nossa vida de relação no mundo, em todos os momentos do mundo, em todos os espaços, isso já vai fazer com que o mundo seja um pouco mais pacífico e menos conflituoso a partir de amanhã. Então, que nós levemos agora para a Câmara de Passes esta frase de Joana, psicografia de Divaldo. Vou relê-la: a indulgência para com as faltas alheias é a perfeita compreensão da própria fragilidade a refletir-se no erro de outrem. Muito obrigado. Fiquemos todos com Deus. Agora nós temos umas questões, muito obrigado, viu? Eu acho que o tema a gente acha que é pouco, são 2 palavras, mas eu mesmo pensei em umas 7 situações ali que dá para trabalhar, então é bastante grande. Vamos passar para outra fase, então, para as perguntas agora. Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite. Nossa, meu Deus, como eu sou indulgente, acabei de descobrir, né? E assim... Você está sendo indulgente comigo? Você teve que... É isso? É isso que eu entendi? E assim, queria te agradecer também, porque se foi o objetivo da tua exposição, cara, assim, me sinto um pouco melhor, porque estou com um desejo enorme, assim, de me tornar um pouco mais... praticar a indulgência, né? Que bom. A gente precisa, né? De verdade. E queria que você falasse um paralelo assim, de indulgência e perdão, né? Pelo que eu entendi, me parece que perdão é uma coisa um pouco mais um pouco mais menos ação do que a indulgência. A indulgência, além de você ter uma atitude de perdão, você também tem uma coisa, um passo adiante, que assim, um entendimento e transformar esse perdão numa próprio aprendizado. E perdão me parece que fica numa situação um pouco mais modesta, assim, por conta. Não sei se é isso. Eu acho que a gente pode exatamente dizer isto. A indulgência exige mais do que o perdão. O perdão é simplesmente um esquecer. A indulgência é um compreender. Quando eu simplesmente esqueço aquilo que fizeram, esqueço de verdade, isto é um perdão. Na compreensão eu dou um passo adiante. Eu compreendo o erro do outro e eu me vejo nele. É a relação, é um sentimento muito profundo, que é a relação da compaixão. Quando eu sou indulgente, eu tenho compaixão pelo erro do outro. Qual é a diferença da compaixão e do dó, ou da pena? Isso é muito rico, né? Quando a gente vê um morador de rua, eu ouvi aqui no começo que vocês fazem distribuição de alimentos para a população de rua. Quando a gente vê um morador de rua, uma mulher na rua, um idoso, a gente tem um sentimento muitas vezes de dó, de pena. É um péssimo sentimento. O dó, e é masculino, né? As pessoas, vocês não sabem, falam a dó, é o dó. O dó, ou a pena,
é um sentimento vertical, é um sentimento de humilhação. Quando eu sinto dó de alguém, me coloco numa posição de superioridade com relação a ele. Eu falo, coitadinho, ele está vivendo essa situação, pobrezinho. Isso é uma maneira extremamente arrogante de enfrentar a dificuldade do outro. E por que ela é arrogante? Porque ninguém está numa circunstância daquela simplesmente por um azar do destino. É claro que aquilo tem toda uma conjuntura social e econômica que permite que espíritos vivam naquela situação. Mas aquele que lá estará por conta das suas próprias opções. Qual é o sentimento que edifica na relação quando eu encontro um grande sofredor como um morador de rua? É a compaixão. A compaixão é horizontal. A compaixão nos coloca na seguinte situação: eu poderia estar na posição dele. Sobretudo para nós que somos reencarnacionistas, é muito fácil compreender que nada nos livra de na próxima encarnação estarmos vivendo no Vale do Anhangabaú. Nada. Então, esse sentimento de compaixão é um sentimento que traz a compreensão. E isto para nós espíritas é matéria-prima bruta, fundamental. Porque a linguagem espírita que nos traz o professor Kardec como uma filosofia, espiritismo uma filosofia existencial pós-iluminista, século XIX, na França, é a linguagem da razão. E se nós não compreendermos tudo o que acontece ao nosso redor, nós estaremos falhando no projeto de sermos espíritas. A transformação íntima é o objetivo, mas o meio, o veículo, o caminho é a compreensão. Sem razão não há espiritismo. Então o sentimento de indulgência, assim como o sentimento de compaixão, ele traz esta necessidade de compreendermos o mecanismo. Quando a gente falava aqui, a gente não aprofundou nisso, não era o caso, quando a gente fala da indulgência como eu entender e compreender o outro, eu estou colocando esta relação num patamar que foge da casualidade. É uma relação que não por acaso os nossos caminhos se cruzam e aquilo faz parte do aprendizado que eu e ele precisamos para o nosso crescimento mútuo. Isto nos coloca numa posição de absoluta horizontalidade. Eu sou tanto quanto ele, ainda que ele hoje esteja errando em algo que talvez eu não erre mais. Mas, como a gente dizia há pouco, eu erro em outros que talvez ele já não erre. Portanto, isto nos coloca numa posição de igualdade. Igualdade é a base da relação do convívio. Por que o mundo é tão injusto? Porque é desigual. Nós temos que aprender a lutar e entender o mundo e ver o mundo criticamente, quando a gente assiste um noticiário, lê um jornal, acompanha uma campanha política, como a gente acabou de sair, com os olhos do binômio igualdade e desigualdade. A desigualdade é insuportável. A desigualdade é incompatível com a proposta cristã de vida, com a lei divina. Esta relação de igualdade pressupõe indulgência perante os erros alheios, compaixão perante o sofrimento. E o perdão, de fato, fica num patamar menor. O perdão é simplesmente um deixa para lá, não é? Como a gente falava da indulgência, na verdade não é. O deixa para lá é o perdão. A indulgência é mais do que isso, é um deixa para lá porque eu compreendo você no seu erro. E esta é a grandiosidade da indulgência e da compaixão. Responde? Mais alguém? Eu vou aproveitar, a gente está com um tempo um pouquinho curto, queria até pedir desculpa para vocês. Tem 3 perguntas do pessoal da internet. Eduardo, se você me permitir, eu vou fazê-las, são 3. Tá? E eu as respondo rapidamente. Desculpe. O Dalmo, ele pergunta assim: boa noite. Quando percebemos os erros nos outros, erros que prejudicam outras pessoas, devemos ser indulgentes mesmo assim e nos calar? Ótimo, deixa eu responder essa, porque essa é fundamental, daqui a pouco a gente responde as outras. Isso é uma questão importante. Ser omisso diante do erro, em muitas circunstâncias, pode ser um erro. Quer dizer, nós não podemos fingir que o erro não aconteceu. Imagine aqui na casa espírita alguém que comete um erro grave, que pode até prejudicar as pessoas. É evidente que nós não podemos fingir que não aconteceu, fingir que não percebemos. Isto seria falta de caridade. Isto seria um erro. A questão não está, portanto, nisso. A questão está na maneira de enfrentar este erro. O modo, a gente falava há pouco disso, da maneira de abrir uma rota de diálogo fraterno, amoroso, em que a gente consiga, e é preciso que em todas as relações humanas nós tenhamos esta porta, esta possibilidade, de mostrar ao companheiro onde está o erro, mas numa postura humilde em que eventualmente eu possa ter me equivocado e talvez ele não tenha errado assim, ou tenha talvez os motivos dele, e eu vou ouvir os motivos dele. Portanto, eu não estou pré-julgando. Eu estou abrindo uma relação de diálogo para o aprendizado, para que ambos consigamos sair daquela situação melhor. É uma dialética.
Então existe uma situação prévia em que a gente imagina que tem havido um erro, existe uma reação a isto, que é o meu diálogo fraterno e amoroso com ele, para que a gente consiga sair diferente disso, e uma postura diferente, uma síntese disso, que é uma situação nova e que talvez ele já não erre mais, pelo menos naquilo. Então é fazer com que o erro seja um motivo de crescimento para mim e para ele. E nunca ser omisso ou conivente com o erro. Senão nós estaremos acomodados. Meus amigos, e isso é uma coisa que lamentavelmente a gente vê muito comumente na casa espírita. A gente se torna conivente perante o erro sob o falso argumento de que seria falta de caridade apontar o erro dele. Uma falta de caridade é mantê-lo em erro. Talvez porque alguém fraternalmente nunca se dispôs a dizer, companheiro, acho que não é assim. É o diálogo mesmo, né? Vamos lá. O Marcos Valdires. Kardec falou sobre o instinto de conservação. Será que a indulgência não vai contra esse instinto quando nos impede de reagir contra alguma agressão que sofremos? Bom, aí nós não vamos ter como responder isso em 30 segundos, né? Entraria, inclusive, a questão até da legítima defesa, né? Vamos falar um pouquinho da legítima defesa. Eu vou pedir desculpas ao internauta para não aprofundar a questão, porque não há tempo. Mas imaginem a questão da legítima defesa que cabe dentro da pergunta dele. A lei humana, o direito, admite que se eu estiver na iminência de ser agredido por alguém, uma iminência grave, uma agressão grave, eu possa reagir até matá-lo. E essa é uma morte ilícita. Eu não vou responder por homicídio se eu matar alguém que estava tentando me matar. Né? E o que a gente aprende na lei de conservação, leis morais, Livro dos Espíritos, é que nós chegaremos um momento em que eu vou preferir morrer a matar. Nós ainda não estamos nessas circunstâncias e não dá para exigir de ninguém isto. Mas seguramente chegará o momento em que, quando eu for agredido, eu preferirei continuar agredido e até perecer a ter que agredir. Então é uma questão de crescimento e de grau. É isso que a gente precisa compreender. A lei de conservação, portanto, ela é uma lei moral, uma lei natural, e que nos leva a preservar a vida, mas num sentido amplo, não é apenas a vida biológica. A vida biológica é um detalhe. É preservar a imortalidade da alma e os seus valores. E isso muitas vezes leva a opções de renúncia. Às vezes a renúncia da vida física, em algumas circunstâncias. Ou seja, não se violentar, né? Maria das Dores, boa noite, Eduardo. Você acha que devemos ser indulgentes até mesmo com alguém que nos agride dentro do próprio lar? Isso já conversamos. Certamente sim. É claro que eu não subestimo o sofrimento das pessoas que enfrentam as dores em casa. Violência doméstica é uma questão seríssima, né? Quem eventualmente trabalha nos núcleos de violência doméstica, operando a lei Maria da Penha, sabe de verdadeiras impressionantes tragédias que sobretudo as mulheres enfrentam com os seus maridos, né? A indulgência, meus amigos, é um projeto, né? Ele não pode ser uma decisão definitiva. É que traçar um projeto de convívio com essa pessoa. Então, se a companheira conhece uma situação de alguém que esteja enfrentando em casa uma contínua agressão por parte do companheiro, é preciso auxiliar esta senhora, em primeiro lugar, ver da possibilidade de que ele seja advertido de que não pode ser assim, que ele seja convencido, que se invista numa reconstrução da relação, mas nunca fechar a porta no horizonte da saída. A porta da saída tem que estar aberta. Nós precisamos ter muita clareza de que a indissolubilidade do casamento ele existe enquanto for possível manter um casamento. Quando aquilo deixou de ser casamento e tornou-se simplesmente um agravamento de karmas, né? Eu não gosto da expressão karma, mas enfim, de dívidas ou de erros de natureza reencarnatória, é hora de sair e adiar. Isso é muito duro de ser dito, mas é preciso ser dito. O fundamental numa separação, e o caso de violência doméstica justifica muito isso, é que haja a separação, mas que eles não se tornem inimigos. Esse é o ponto-chave. Separou porque não teve mais jeito, paciência, mas que não se ganhe um novo inimigo. São amigos que não têm mais condições de conviver como marido e mulher. Mas a agressão, essa precisa realmente cessar, porque não há construção de uma relação amorosa que faça com que os espíritos cresçam como espíritos imortais quando se agridem diariamente e mutuamente.
Bom, o Eduardo queria agradecer, né? Muito obrigado pelas palavras. O Eduardo vai permanecer mais um pouquinho aqui. Vamos passar para uma outra parte, então, da nossa reunião. Eduardo, muito obrigado. Estou dispensado aqui. Obrigado. Jesus obrigado, continue te abençoando. Jesus abençoe. Obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos aproveitar, né, este momento, que possamos, enfim, fechar os olhos, que possamos agora, à luz de tudo que recebemos aqui, essas palavras de amor, esses tratamentos espirituais que nossos irmãos aqui nos auxiliam, que possamos, enfim, pegar do nosso melhor, um pouco de amor do nosso coração, e com esse amor, com essa vontade de ajudar, possamos levar para os irmãos que tanto necessitam e vibrar para esses dirigentes dos países que se encontram em guerra, esses irmãos que têm sofrido com essas bombas, que possamos levar a paz a esses povos, Senhor. Que possamos ainda vibrar por dirigentes dos nossos países, para que eles possam tomar as decisões necessárias, que possamos, enfim, evoluir, Senhor. Vibramos ainda para esses irmãos que se encontram nos hospitais, que se encontram com dores, que esses irmãos, Jesus, possam entender o que está lhe ocorrendo, que possa, enfim, Jesus, essas chagas transformar em paz, em amor, em esperança, Pai. Vibramos ainda a esses nossos irmãos que se encontram nas ruas, que se encontram carentes, Pai, de amor, de carinho, das necessidades básicas, Pai. Que eles possam receber o alimento necessário ao vosso espírito, ao vosso corpo, e possamos ainda vibrar para essas crianças que se encontram sem suas mães, para esses amigos e irmãos que se encontram nos caminhos das drogas, Pai. Que eles possam, enfim, entender que necessitam de ajuda, que necessitam curar suas chagas e que não fujam mais das suas responsabilidades, Senhor. Oremos ainda para os nossos familiares, aos nossos antepassados, aos nossos lares, aos nossos companheiros, que eles possam, enfim, Pai, receber a luz do amor, de sabedoria e toda a energia necessária para que possamos, enfim, chegar até Ti. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor continue nos abençoando e que possamos levar essa bênção para a nossa casa, para o nosso trabalho, Pai. Que assim seja. Passar para a nossa outra parte do trabalho. Puder só aguardar, tá? Sentado, a gente vai para a câmara de passos agora. Muito obrigado.